pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas terá luz. Versículo 14. E respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifique de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem ao Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Verso de número 21. Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis ir. Verso 23. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Verso número 25. Disse-lhes, pois, quem és tu, Jesus? Quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho eu que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. 28. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Vamos dizer juntos o resto. O Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe digo, que lhe agrado. Verso 31. Jesus disse, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua sabedoria, para que a Tua palavra possa fazer a diferença em nossa vida. Usa o Teu servo, Pai, em nome de Jesus, e assim possamos, de uma forma muito especial, tomar posse daquilo que é a verdade que nos liberta, que nos restaura, que nos cura, que nos livra de toda a condenação. Por isso entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Obrigado aos amados aqui. Podem tomar os vossos lugares. A nossa meditação hoje tem a ver com Jesus, aquele que ouvia a voz do Pai. E nós? Quem é que estamos a ouvir? Não é? É interessante, este texto é um discurso, a maioria das Bíblias tem consigo escritas um discurso sobre Jesus, mas foi uma aula que Jesus deu, segundo consta no templo, onde havia uma troca de perguntas e respostas. Vocês estão a entender? Jesus questionava, Jesus estava a falar, a ensinar, e ao mesmo tempo alguém perguntava. Por isso que nós vemos várias vezes, disseram-lhe, não é? Disseram-lhe, versículo 19, versículo 13, falou-lhes outra vez, dizendo Jesus a eles, com base também no texto que ele ia falando, e depois alguém replicava sempre com alguma outra pergunta e algumas coisas. E se continuássemos a ler o texto, além de Jesus ter dito aquelas grandes frases, não é? As célebres frases, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, verso 36 do mesmo capítulo, e por aí fora. E sempre havia um questionamento a Jesus no seu discurso, no seu ensino. Eu não sou contra as questões, os questionamentos. Acho que é importante nós perguntarmos quando temos dúvidas. Mas nós percebemos aqui que havia um questionamento provocatório, não é? Havia uma provocação no discurso. E eu queria salientar
que Jesus, entre muitas verdades incríveis que ele disse, e a grande mensagem para nós retermos nesta manhã é aprendermos, lutarmos por ouvir a voz de Deus. Nós podemos ouvir a voz de Deus de muitas formas. Deus nos fala exclusivamente, quando concorda comigo, pela sua palavra. Alguém concorda? Só que não é exclusivamente. É verdade que Ele nos fala pela sua palavra, mas Ele fala de outras formas também. Sabia disso? Então, Deus nos fala, mas não contraria nunca a sua palavra, independentemente da forma que Ele fala. Embora haja quem não aceite mais que Deus nos fala, nos orienta, senão pela sua palavra. Deus nos fala, a Bíblia diz em Hebreus, Deus nos falou de muitas maneiras. E a nós agora, nos últimos dias, pelo seu próprio Filho. Lembram-se? Logo em Hebreus 1. Mas nós hoje ainda temos Deus a falar de muitas maneiras. Deus nos fala através de uma criança, Deus nos fala, pode nos falar ao nosso ouvido, ao nosso coração. Deus nos pode falar de muitas maneiras. Uma coisa que Ele nunca fará é que a sua palavra é a base para nós decidirmos se aquilo que ouvimos vem dele. Eu tenho a palavra de Deus como aquela que é a minha baliza, ou o meu medidor de verdade. Se há alguma coisa que eu sinto da voz de Deus, ou de uma voz que eu posso identificar como sendo Deus, se vai contra aquilo que é o princípio da palavra, eu não posso aceitar. E a Bíblia até fala, nem que venha um anjo pregar-vos outro evangelho, considerai-o anátema, considerai-o maldito. Então nós temos que aprender como igreja que Deus pode falar-nos, não é em vão, que os dons do Espírito, que são 9, alguns deles são dons de revelação, não é? Deus pode ministrar à nossa vida através de uma profecia, Deus pode ministrar quando estou a falar línguas estranhas na minha casa, quando eu posso estar em oração com Ele, Deus planta em meu coração a sua vontade. Eu não sei quantos de vocês já sentiram na vossa vida Deus pôr um sentimento dentro de vocês que vem do seu coração, vem do coração de Deus. E nós não queremos seguir aquele caminho. Já alguém viveu isto? Epá, deve ser o único desobediente aqui. Deve ser o único que desobedece. Obrigado, desculpa, eu sou o pior pastor que pode haver. Quantas vezes eu tomei decisões contra a vontade de Deus em que eu sentia que não era aquele o caminho e eu teimava no caminho e lá mais à frente eu tinha que pedir muito perdão a Deus por ter feito aquele disparate, por ter caminhado naquele sentido que era correto, humanamente falando, que não é um caminho desonesto, mas não era o plano de Deus. Vocês entendem? Por exemplo, quando eu procuro um trabalho e Deus dá-me um trabalho a ganhar 1000 e outro a ganhar 2000, qual é a vontade nossa? É o 2000. Ah, bem não, vai lá vai, até a barraca abana. E nós sentimos no Espírito Santo cá dentro que o caminho era o de 1000. E nós não escolhemos o de 1000. Mais à frente nós vamos perceber porquê. Porque erramos. Quantas vezes nós, e muitos de vós também brasileiros que vieram do Brasil, tomaram a decisão errada de sair da vossa nação, ou certa, não estou aqui para julgar, Jesus até fala isso, mas ao perante a decisão errada ou certa, nós temos que depois nos arrependermos e pedirmos socorro ao Senhor. Porque Deus é Deus de amor. Amém? E o que nós encontramos aqui é um princípio. Jesus, aquele que ouvia o Pai. Veja o que diz o versículo de número 25. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que desde o princípio vos disse. Então, por acaso não é o versículo 25, ouvindo a voz de Deus.
buscar, por acaso não é este o versículo 25 que eu queria dizer agora. Pronto, é o versículo que ele diz que ouve a voz do Senhor. O meu testemunho, é o versículo 14. Ainda que testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis para onde vim nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Na verdade, julgo, o meu julgamento é verdadeiro, o meu testemunho eu sou... Ai, Jesus Cristo, não encontro o versículo. Conheceis a mim também... Eu retiro... Vá, ajudem-me aí, vós sois de baixo. Ainda não encontrei o versículo. Hã? É o 14. Pois não é. Eu quero aquele que ele diz, ouvindo que ouve a voz de Deus. Mas a gente já lá chega. A gente já lá chega. Por acaso eu escrevi o versículo, mas não sei onde é que está. Ok. Então, o que é que nós podemos? O segredo para que nunca nos venhamos a sentir como, sem orientação, e essa orientação que vem de Deus é uma orientação que nos faz viver de uma forma bem diferente, é sem dúvida nós caminharmos da maneira que o Senhor, tal como o Senhor Jesus disse no versículo de número, agora vamos ao número, é o 16, ao 26, obrigado. Epá, estava perdido. Mas o Senhor Jesus achou-me através ali da Keila, não é? Muito tem que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro e o que dele tenho ouvido, é isso mesmo, muito obrigado, deixa-me aqui emendar, aquilo que tenho ouvido, veja o que é que o Senhor, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Ou seja, o Senhor Jesus, enquanto homem, e nós nunca, há aqui um problema entre a compreensão de pessoa Jesus homem e a pessoa Jesus Deus. Entendem? Há sempre uma certa dificuldade. E neste texto nós vemos o paralelo e vemos a ponte entre o Jesus Deus e o Jesus homem. Jesus denuncia-se como filho de Deus, não é? Ele denuncia-se, portanto, que eles consideram que ele estava endemoniado, que era filho do diabo, etc. E Jesus até diz que não, vocês que sois filhos do diabo, como vocês podem ver no texto. E o mais incrível, irmãos, é que o Senhor Jesus diz uma coisa incrível. Eu ouço e o que ouço, falo. Jesus, homem, ouvia o Pai. Quem era Jesus? Era o que sempre foi, Deus. Mas enquanto homem, e lá o João 1 diz isso mesmo, no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, aqui está, o Jesus carne, amém? O Verbo personificado em pessoa, e ao tornar-se homem, Jesus na qualidade de homem, e nós não podemos olhar aqui no discurso de Jesus, um Jesus Deus, mas um Jesus homem, porque senão ficamos baralhados. E enquanto homem, ele vivia numa atitude de submissão ao Pai e numa atitude de ouvir a voz do Pai. Tal como nós, que devemos viver desta forma. E Jesus nos ensinou tudo para que, da mesma maneira, nós possamos viver tudo o que ele ensinou. Veja, ele foi batizado não porque precisava de ser batizado, mas para nos dar o exemplo. Ele orava de madrugada, procurava estar com o Pai, lembram-se? Não porque ele precisasse assim tanto de estar naquelas orações profundas e intensas, mas como homem, ele precisava. Como Deus não, ele era Deus. Mas ele se esvaziou da sua posição. Então nós temos que olhar para o ministério de Jesus como um homem. Por isso que a Bíblia diz o último Adão. E para quem conhece um pouco da palavra, entende facilmente o que eu estou a falar. Claro, para pessoas que não conhecem nada da Bíblia, ficarão com alguma dúvida. Mas que é isso? Jesus homem, Jesus Deus. Na Igreja Católica Apostólica Romana, a doutrina da Trindade é igual à nossa. Eles acreditam como nós. E nós temos que entender este texto como Jesus homem. E ele, como Jesus homem, ele dizia, aquilo que ouço do meu Pai é aquilo que eu faço. Quem se lembra da oração de Jesus em frente ao Lázaro, que estava no túmulo?
E Jesus disse: eu sei que sempre me ouves. Jesus orou ao Pai a pedir autorização para ressuscitar Lázaro. E Jesus o que é que diz? Termina a sua oração: obrigado ao Pai, porque sempre me ouves. Ou seja, Jesus tinha uma necessidade de intimidade profunda com Deus, com o Pai. E nós, hoje, 20 séculos mais tarde, temos que entender isto. Não nos basta a palavra de Deus. Temos que também buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Uma das razões pelas quais o cristianismo está em uma grande carência é que as pessoas tornaram-se, há bocado dizia isso na oração, naqueles 5 minutos de reflexão, nós estamos a nos tornar cristãos técnicos, cristãos que estão mecanizados, aprendemos um padrão. E esse padrão está a ser o padrão de eu vou à igreja, se não for à ICIR vou a outra, o que também não é muito certo, embora se eu estiver noutra cidade não tem mal nenhum. Agora, eu tenho que ser ovelha de um lugar, pode dizer amém? Eu não posso ser ovelha de dos pastores todos do mundo. Não pode, isso não é bíblico. Isso é a teologia moderna para dizer que não precisamos de igreja para nada. Agora, eu preciso de entender que eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. E eu nem vou dizer o texto, nem onde está, porque é o texto que quase todas as pregações pregam. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, que é isso que nos identifica como filhos de Deus. Está escrito. Então nós, se Jesus tinha a necessidade de ouvir o Pai, como diz o verso 26, então, e era com base no que ele ouvia que ele ensinava. Agora, irmãos, como é que nós cristãos, que temos o cânon sagrado, que temos a Bíblia toda escrita, não precisamos só da palavra de Deus? Ouça como está, atenção. Se me tiver que faltar alguma coisa, não me falta a Bíblia. Porque é a palavra de Deus que passará todo o tempo, toda a história da humanidade, passarão céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. E se eu obedecer esta palavra, já está bom. Mas esta palavra não me vai dizer se eu aceito o emprego de 2.000 euros ou se aceito o emprego de 1.000 euros. Esta palavra não me vai dizer se eu devo de ir para o estrangeiro ou não devo. Esta palavra não me vai dizer se eu devo fazer parte da ICIR ou de outra igreja. Esta palavra não me vai dizer muita coisa que eu preciso para o meu dia-a-dia. Não me vai dizer, livra-te desse companheiro que tu tens aí. O companheiro não é casamento. Livra-te desse namorado que vai te destruir. Livra-te desse relacionamento que te está a levar para o pecado. A palavra de Deus não vai dizer isso. Mas o Espírito Santo vai. O Espírito Santo vai. O Espírito Santo vai plantar no teu coração para tomar as decisões certas. O Espírito Santo, a palavra de Deus não te vai dizer, hoje parece que estou a pregar contra a palavra, já vi que pastor maluco é este. A palavra de Deus não te vai dizer, aceita esse orçamento e faz esse trabalho. Não vai. Mas o Espírito Santo vai dizer, não pegues nesse trabalho, não trabalhes com esse homem ou com essa mulher, porque ela vai destruir a tua empresa. Não queiras esse funcionário, porque ele vai destruir a tua empresa. Não queiras ir para essa casa, porque vais ter um vizinho em cima, que o cão vai mijar em cima da tua roupa e tu vais andar à porrada com ele. Vai dizer ou não vai? Porque se tu ouves a voz de Deus, Deus vai se revelar. Não para mudar o que está escrito, mas tomar decisões que elas não estão aqui. Os próprios apóstolos, em Atos dos Apóstolos, deixaram de ir a determinadas terras, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é ou não é uma coisa certa. Mas foi impedidos pelo Espírito Santo para não ir a determinado lugar, porque não era a hora de lá ir. O Espírito Santo, diz a Bíblia, levou Jesus ao deserto. Levou ou não levou? Ele foi, diz a Bíblia, guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E durante 40 dias viveu naquele tempo, porque ali ele precisava de passar pela prova. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Nós temos que entender que precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Temos que ouvir a voz de Deus. Se Jesus ouvia a voz do Pai, e ele falou neste discurso que vocês leiam em casa com imensa atenção,
porque é um texto fantástico, é um texto que revela coisas incríveis e profundas. Então ele diz: eu, o que ouço do meu Pai, vos dou. Amém? Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós temos que entender, temos Bíblia. Qual é o problema de só termos Bíblia? É tornarmos-nos só pessoas bíblicas. E pessoas bíblicas muitas vezes tornam-se insensíveis. Escute com muita atenção. Eu conhecer a Bíblia de capa a capa torna-me uma pessoa intelectualmente sábia. Mas não ter a revelação do Espírito Santo no meu coração torna-me uma pessoa insensível. A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Então qual é a diferença entre um crente que conhece muito da Bíblia e até vive muito da Bíblia, para um crente que também conhece a Bíblia, ou até pode nem conhecer tanto, mas que se deixa guiar pela vontade de Deus revelada ao seu coração? Eu vou lhe dizer a grande diferença. Essa pessoa vai ser levada por Deus à cura de pessoas, libertação de pessoas, vai ganhar almas para Jesus, vai ser uma pessoa maravilhosa, vai ser uma pessoa que consola vidas, vai ser uma pessoa guiada para ter o emprego certo, para fazer a vontade de Deus, para caminhar no propósito de Deus, vai saber o que é que Deus tem para a sua vida, vai saber o que Deus quer para a sua vida, enquanto a outra só sabe o que Deus fala. Da Bíblia. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, não é em vão que a grande missão que Jesus disse aos discípulos após a sua morte e ressurreição foi: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos e ser-me-eis testemunhas. Porque se eu não sou revestido do Espírito Santo, se eu não recebo o Espírito Santo na minha vida, se eu não sou guiado pelo Espírito Santo, eu não sei o que agir em determinadas circunstâncias. A Bíblia fala sobre a homossexualidade? Fala ou não fala? E pedofilia? Fala? Não fala. Então nós temos que saber como agir em determinadas situações. O que a Bíblia nos ensina, ela ensina-nos para nós sermos guiados naquilo que está escrito. Mas como agir no que está escrito tem a ver com o Espírito Santo a revelar-se a nós. Por isso, irmãos, nós vivemos uma época no passado de uma igreja muito forte na palavra. Era muito forte no ensino e pouco sensível ao amor e à bondade e à misericórdia. Nós matávamos as pessoas quando elas pecavam. As pessoas tomavam decisões erradas e logo a seguir nós as assassinávamos espiritualmente. A pessoa já tinha errado, já estava magoada consigo própria e nós ainda carregávamos mais no pecado dela. Fazendo-a ganhar ódio da igreja. Fazendo dizer que os crentes são insensíveis. A igreja é o lugar onde nós devemos ouvir a voz de Deus e saber como agir em cada situação. Precisamos disso. Irmãos, o meu apelo nesta noite, nesta manhã, não é um apelo para não leres a Bíblia, é um apelo para buscar o Espírito Santo, um apelo para buscar a orientação de Deus para a tua vida, é um apelo para, antes de abrires a tua boca, pedires a Deus: revela-te a mim, para que eu entenda o teu propósito. O que é que eu posso dizer a esta pessoa? Eu estava a dizer aos meus queridos, e eu espero que ninguém entenda mal o que eu disse, eu ainda não saí da introdução, que chatice. Eu estava a dizer aos meus queridos nesta manhã e ontem: vocês, irmãos do Brasil, ouçam, o mundo todo, são missionários em Portugal e no mundo. Não são mais trabalhadores para ganhar dinheiro. Estão aqui para ganhar almas. Não façam o que nós fizemos, portugueses, no mundo, na maioria dos lugares. Não nos preocupamos com os alemães, não nos preocupamos com os franceses, não nos preocupamos em ganhar os espanhóis, preocupamos em cuidar dos irmãos que vinham de Portugal para a China, de Portugal para o Brasil, para outros países. Nós temos a mesma língua. Nós temos a oportunidade que os outros portugueses que estavam no Brasil não, mas estavam na Alemanha, estão na Holanda, estão na França, estão em Espanha, na Itália, e não conseguem, porque não sabem falar a língua deles, não os conseguem evangelizar.
e não querem aprender e não foram motivados a aprender a cultura deles, a entender como eles pensam, como eles falam, porque o que o Espírito Santo quer que os brasileiros façam em Portugal é que conquistem esta nação para Jesus. Não para dividir igrejas, mas para acrescentar à igreja aqueles que se hão de salvar. Amém? Esse é o propósito de Deus para cada um de vocês. Por isso cada um de vocês é missionário. Diga, eu sou missionário. Eu sou missionário. Eu sou missionário. E tu, se não és, passas a ser. Porque tu não estás aqui para ganhar dinheiro, tu estás aqui para ouvir a voz de Deus e falar aquilo que Deus vos manda aos vossos colegas de trabalho, ao vosso vizinho no apartamento ao lado, ou no vosso prédio, em qualquer lugar por onde vocês passarem. Irmãos, há uma tendência de pensar e achar que os estrangeiros vêm para prejudicar os portugueses ou a nação. Não, não podemos pensar dessa maneira. A Bíblia manda à igreja e mandava ao próprio povo judeu acolher os estrangeiros, porque também já tinham sido estrangeiros. Vocês não estão aqui para enriquecer, vocês estão aqui para ouvir a voz de Deus e executá-la. Eu gostava de um amém maior, mas pronto. Ouça, você diga para si próprio, mas diga com voz alta para que Satanás ouça. Satanás não está aqui porque ele não nos acha assim tão importantes, mas os demónios podem estar por aí a bailar. Então diga assim, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, mas estou aqui para ouvir a voz de Deus e pô-la em prática. Amém. Agora dê um aplauso a Jesus. A segunda coisa que Jesus quis lembrar aqueles homens que o questionavam de forma um bocadinho até agressiva, ele disse, e olha o versículo de número 29, ele diz assim, até podemos ler o 28, e disse-lhes, pois, Jesus, porque o 27 diz, mas não entenderam o que lhes falava o Pai. Ou seja, eles não entenderam o que é que... Eles dizem que é filhos de Abraão, que são filhos de Moisés, mas não entenderam nada, e se nem filhos dele eram, disse Jesus. E logo a seguir, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Porque eles ainda não tinham identificado quem era Jesus. E mais disse, e nada faço por mim mesmo, mas falo, olha o que diz, como o Pai me ensinou. Você está cá? Ele não está a falar como Deus, está a falar como aquele que quando era menino e quando chegou aos grandes, aos fariseus, aos sacerdotes no templo, ele leu a palavra e ficou tudo admirado da maneira como ele leu. A unção que saía dele, o poder que havia na sua palavra. E ele diz, porque a Bíblia diz que ele cresceu em graça, em conhecimento, diante de Deus e dos homens. Nós temos que crescer em conhecimento. Você tem que ler a Bíblia. Agora vamos falar ao contrário. Agora, há bocado parece que estava a dar pau na Bíblia, não é? Agora vou dar a favor da Bíblia. Você precisa de conhecer a palavra de Deus. Os bem-aventurados são os que meditam na sua palavra dia e noite. Não é os que veem filmes e séries dia e noite. Não é os que andam na conversa a jogar e a brincar e a fazer jogos intertelemóveis que vão ser bem-aventurados. A palavra bem-aventurado é mais que feliz. Você tem que conhecer a Bíblia. Não é só a Bíblia que lhe faz falta, mas a Bíblia é essencial, porque se te falta aquela unção, se te falta aquela revelação, há uma coisa que não te vai faltar, é o conhecimento de como seguir e caminhar nos caminhos do Senhor. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o com a sua palavra. É a palavra que nos guia no sentido certo do que fazer e o que não fazer. E é o Espírito Santo que nos orienta naquilo que a palavra não nos orienta. E o Senhor Jesus dizia, eu falo o que o Pai me ensinou, mas o que eu quero falar, o segundo aspecto é, aquele que me enviou está comigo. Há muitos que dizem, pastor, eu fui enviado do Brasil para Portugal. E chegam aqui, começam a embriagar-se, começam a fumar, começam a prostituir-se, começam a tocar nas mulheres dos outros e a tocar naquilo que não devem. Começam a mentir, vale tudo para ganhar dinheiro, mentem para adquirir as coisas e até roubam. Muitos que dizem que foram guiados. Muitos que dizem.
E muito português que vive em Portugal e que nunca saiu de Portugal, nem conseguem dizer isso. Ainda estão piores. E o meu Jesus disse: aquele que me enviou está sempre comigo. Você sabe porque é que estava com Jesus? O que o enviou? Vem a reescrever. O Pai não me tem deixado só. Sabe porque é que o Pai nunca o deixou só? Está escrito. Porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Igreja, não há como estar neste mundo dizendo-nos cristão a viver aquilo que tu queres. Ou vives o que Deus quer, ou fazes o que agrada a Deus, ou não és de maneira nenhuma aquilo que declaras ser. E nós como igreja, nós precisamos de entender isto. Veja o segundo aspecto desta manhã. O primeiro é ouvindo a voz de Deus, ouvindo o que o Espírito Santo se revela a nós. A Bíblia é clara, não é? Que o Espírito Santo precisa de trazer à nossa vida todo o tipo de orientação, mesmo até de revelação, para como ajudar uma pessoa, como libertar uma pessoa, até para expulsar demónios, até para curar enfermidades. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Eu não concordo com aquela atitude que alguns têm de querer obrigar alguém a orar por alguém. Você está cá? Ó pastor, ora aqui por esta pessoa. Imponha as mãos sobre ele. Hã? Como que se dando uma ordem. Eu não concordo com isso. Concordo, pastor, ele está a passar mal. Ele precisa de uma oração. Claro que o pastor não nega uma oração a ninguém. Claro, quem é que vai negar uma oração? Quem? Mas aquela oração pode ser uma simples oração sem qualquer efeito prático. Porque se não foi guiada pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo não está lá, se não houve fé, aquilo não vai acontecer nada. Eu posso berrar, partir o púlpito com murros, posso gritar e esfolar-me todo, que não vai acontecer nada. Sabe porque é que eu não oro todos os domingos pelos enfermos? Sabe porque é que eu não oro todos os domingos e faço o que muitos até fazem? Porque eu não sinto fazê-lo. Qual é o resultado? Fazer o culto da libertação todas as sextas-feiras, todos os sábados, todos os domingos. Para quê? Se o Espírito Santo não guiou. Estudámos no domingo passado que Jesus só curou um no tanque de Siloé. Foi ou não foi? No Betesda, perdão. Foi ou não foi? Jesus tinha lá muitos. Em outros lugares veio que Jesus curou toda a gente. Irmãos, nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Porque fazer coisas certas no momento errado não produz qualquer coisa, até pode produzir coisa errada. O facto de orar ser bíblico, orar pelos enfermos ser bíblico, ungir com óleo ser bíblico, orar de joelhos ser bíblico, não é a única maneira de Deus atuar. Ou é? Não é. Por isso que nós temos que entender o que é que a Bíblia nos ensina e tornar-nos cristãos mais práticos e menos cristãos, menos formais, exatamente. Nós temos que entender o que Jesus disse. Ele não me deixa só, porque sempre faço o que lhe agrada. Tu vais ver que no dia em que começares a trabalhar na tua vida para agradar a Deus de uma forma completa e contínua, tu nunca te vais sentir só. Nunca. Podes estar só no deserto, mas Deus está contigo. O Espírito Santo está lá para te consolar, para te ajudar, para tomar conta da tua vida. E nota o que diz a seguir, o terceiro aspecto, em que ele diz a seguir que algo que é incrível. Verso 31, e dizia, pois os judeus criam nele, naqueles que criam, se vós permaneceres em mim, a minha palavra permanecer em vós, sereis meus discípulos. Terceiro aspecto, só seremos discípulos de Jesus se permanecermos aonde? Na sua palavra. Porque também existem comunidades que dizem,
Eu só faço o que o Espírito Santo me manda. E o Espírito Santo manda fazer coisas contra a palavra. Há muitos casos desses. Não sei que dia estava um pastor a dizer, não me lembro quem foi. Pessoas que descasam, que estavam casados e descasam porque um profeta disse para mudar de mulher. Eu digo, mas o que é isto? Mas que tempo é este maluco? Não é em vão que o apóstolo Paulo disse a Timóteo que nos últimos tempos serão tempos trabalhosos. E não é por causa do Covid. E não é por causa da guerra lá embaixo do Putin. Não. É porque nós começamos a procurar caminhos para conforme os nossos desejos. Esse é o nosso problema. Começamos a procurar, por isso que ele diz também lá, porque terão comichão nos ouvidos e procurarão para si pregadores conforme os seus pecados. Ali diz conforme as suas concupiscências, que são desejos. O que é isto? O Senhor Jesus disse, vós sereis meus discípulos, se viverdes, se permanecerdes na minha palavra. E agora vamos bater um bocadinho na palavra outra vez. Ele não diz, se vós aprenderes a minha palavra. Aprender é bom. Também não diz, se vós souberem muito, vocês souberem muito a palavra. Também não chega. É preciso permanecer. É preciso viver. Não basta saber. Podes saber muito da Bíblia. Podes ter todo o conhecimento. Podes saber a Bíblia de cor. Olha que os muçulmanos sabem o Corão de cor. Ouça com atenção. E os antigos judeus ensinavam os filhos no Pentateuco a lê-lo de cor. Sabiam ler os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Nós, muitos nem um versículo da Bíblia sabem. Não basta saber a Bíblia. Não basta conhecer a Bíblia. Não basta aprender a Bíblia. Claro que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas nem basta ter fé, diz a Bíblia. Porque ainda que eu tenha a fé maior do mundo e se não tiver amor, não serve de nada, diz a Bíblia. Não basta. Há que permanecer. Não é em vão que a Bíblia diz que temos de ser fiéis até à morte para alcançar a coroa da vida. A teologia de salvos uma vez, salvos para sempre não está na Bíblia. A teologia da salvação universal não está na Bíblia. Está na cabeça de alguns doutores das Escrituras. Está na cabeça de alguns teólogos que lhes dá jeito de mudar o texto. Porque onde está o texto da fidelidade? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. A teologia da salvação universal diz que independentemente do que vivas, da fé que tenhas, da fidelidade que tiveste, tu és salvo. Porque a morte de Jesus salva todos. Então a Bíblia mente. Será que a Bíblia mente? Quando diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Toma cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor Jesus aqui diz, vós tendes por pai o diabo. Não é Abraão que é o vosso pai. Não é Deus que é o vosso pai. Diz ele, leia o capítulo em casa. Não é Deus que é o vosso pai. Porque se ele fosse vosso pai, vocês ouviam a minha voz. Vocês aceitariam a minha palavra. E Jesus disse, sereis meus discípulos se permanecerdes na minha palavra. O Salmo 95, 7 a 11, eu peço que coloquem, eu tenho que caminhar para o fim. Ele diz algo incrível sobre se ouvirdes hoje a sua voz, como diz Hebreus no capítulo 3, verso 15. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração. Mas o Salmo 95, onde foi inspirado este texto em Hebreus, ele diz algo grandioso. Diz que Deus, porque, vamos ler, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado
com esta geração. E disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Deus é um Deus justo. Durante 40 anos, diz ali Deus, viveu triste com o seu povo. E 40 anos considera-se uma geração. Um povo. 20 anos até ao início da juventude e já a maturidade, mais 40 dá 60, mais 10 ou 15 é uma vida. 40 anos. Teve que morrer aquela geração porque não entraram na terra prometida. Porquê? Olha o versículo, acho que é o 10, mete lá o 10, ou 11, ou 9, perdão. Porque erram, não têm conhecimento dos meus caminhos. Queridos, não basta conhecer os seus caminhos, há que permanecer neles. Apertado e estreito é o caminho que nos conduz à vida eterna. Como conclusão da nossa meditação, como fecho daquilo que é aquilo que nós temos a apelar nesta manhã, não quero deixar de lembrar o Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus. Pede a Deus, sonda-me. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Também o Salmo 85:8 diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contando que não voltem à loucura. Ouçam, é tão fácil eu poder dar este sermão a vocês. Para mim é delicioso pregar, é a minha paixão pregar, ver vidas a se renderem aos pés de Jesus, a minha paixão de ver o Senhor um dia a usar-me para os paralíticos andarem, os cegos a verem, como eu desejo que isso aconteça. Mas eu quero dizer, o que Deus mais quer é que deixemos de ser loucos. É que olhemos, escutemos a voz de Deus, para que Deus traga paz à nossa vida, para que Deus nos leve a um caminho que é o caminho dele. Não sejamos crentes estranhos, crentes profissionais, crentes que uns só têm a palavra. Pastor, para mim o que conta é a palavra, e ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus quer sobre este tema e aquele. Como agir com o teu marido, como agir com a tua esposa, como agir com os teus filhos. Ou tu és daqueles que só dizem: não, Deus manda usar a vara. Vara sem amor é terror. Vara sem amor é terror. Ouça, vale mais não haver terror e haver amor. Amor sem vara é falta de sabedoria. Mas cuidado, quando é mais vara que amor. Tal como os dons sem amor não prestam, vara sem amor também não presta. Ser cristãos sem amor também não presta. Podemos ser a maior igreja do país, e podíamos ser, e pode acontecer. Infelizmente, Portugal, para ter uma igreja de 100 ou 200 pessoas, dá trabalho. Agora está a ficar fácil, por causa dos irmãos brasileiros que estão a chegar ao nosso país, aos milhares por semana. Está a ser fácil. Mas isso não significa unção nem avivamento. Não significa. Isso vai ser avivamento e unção quando tu começares a trazer os portugueses rendidos aos pés de Jesus. Quando Deus começar a operar milagres, prodígios e maravilhas. Se eu tiver que escolher entre milagres e salvação de almas, eu escolho salvação de almas. Se eu tiver que escolher entre dons e amor, eu escolho o amor. Amém? Mas o amor não traz os benefícios que a gente quer, porque a Bíblia diz que quem ama sofre. E ninguém quer sofrer. Quem é que quer sofrer? Os dons
Os dons trazem tudo e mais alguma coisa, trazem dinheiro à igreja. Não tenha dúvida, irmão. Se Deus começar a curar e a libertar pessoas, haverão pessoas que dão terrenos e pavilhões à ICIR para ter a igreja grande. Não andamos aqui a sofrer para arranjar uma casa para culto em Fátima. Mas não é assim que o Espírito Santo trabalha. Não é assim. Há momentos em que Ele trabalha assim. E não sou eu que imponho ao Espírito Santo o que eu quero. Jesus disse, eu conforme ouço, eu falo. Então é preciso ouvir. É preciso ter pés no chão, joelho no chão. É preciso buscar a Deus com todo o nosso coração. E o Espírito Santo não te vai revelar coisas para dividir a igreja, para separar amigos, para trazer enfraquecimento das comunidades. O Espírito Santo não vai fazer de ti melhor que ninguém. O Espírito Santo só te vai usar. Amém? Para quê? Para o enriquecimento da igreja. Amém? Os dons e os ministérios servem para a edificação da igreja e não para a divisão da igreja e não para a destruição de comunidades e não para meter amigos uns contra os outros e a falar mal uns dos outros. Não é para isso que o Espírito Santo se revela. Vamos ficar de pé, meus queridos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai, olha o versículo, vamos ler este versículo. Escutarei o que Deus... Vamos ler juntos. Está lá? Não está. Ponham lá, por favor. Ali atrás. Escutarei, vamos ler juntos? Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Amém? Vamos ler outra vez, irmãos. Tu que estás online, peço desculpa, porque me esqueço que estamos também a ser gravados. Lê em tua casa comigo. Vamos ler mais uma vez, bem alto. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Levanta as tuas mãos para os céus. Agradece a Deus por aquilo que ouviste e pede ao Espírito Santo para que se revele ao teu coração, para escolher a tua noiva, para escolher o teu noivo, para arranjar uma habitação para tu morares, o trabalho para a tua vida, para poderes servi-lo na igreja, para poderes ter uma casa feliz, para poderes ser exemplo nesta geração. Pede a Deus que se revele a ti, que não possas só conhecer da palavra, mas possas permanecer, viver nela, obedecer-lhe. Oh Pai, em nome de Jesus, toma conta das nossas vidas, Espírito Santo. Toma conta dos nossos corações. Perdoa as nossas fraquezas, Pai. Limpa-nos, Senhor. Oh, revela-te aos nossos corações. Orienta-nos para que possamos viver a Tua palavra de uma forma ativa, de uma forma definitiva, Pai. Nosso Deus, eu oro por quem está presente e os que estão ausentes, os que online ouvirão esta pregação. Tu possas te revelar a cada um deles, ou possas transformar os seus corações, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Toma, Deus, cada um em tuas mãos e para a tua glória, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém e amém.